nessa mensagem um personagem da Bíblia Sagrada, em que começou a sua trajetória e demorou muito para que o Espírito Santo pudesse trazer resultado na vida dele. Eu quero que você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Tem aqui o chamado de um homem especial na presença de Deus, mas que teve muita dificuldade em que o Espírito Santo pudesse trazer resultado na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar, porque às vezes nós estamos dentro da igreja e achamos que está demorando, ou alguma coisa tem em nós que impede as ações do Espírito Santo trazer resultado na nossa vida. Quem achou Mateus capítulo 4? Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 18. Faz aqui para mim o versículo 18. Vamos ler apenas o versículo 19, mas leia bem forte, vai. 1, 2, 3. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diga glória a Deus. Sente no teu lugar, glorificando o nome de Jesus nessa noite. Pode glorificar o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém? Aqui tem o chamado de dois dos discípulos do Senhor, que eram pescadores. A palavra Pedro, que significa Cristo, pedra pequena, pedregulho, ela nos traz a referência de um cristão dentro da casa de Deus. Porque nós passamos a nossa vida buscando algo que venha fortalecer o coração do crente, o coração daquele que serve a Deus. Eu olho para esse texto que nós lemos, eu quero passear na Bíblia com você nessa noite, e eu fico pensando, imaginando, calculando aqui na minha mente quanto tempo demorou para que o ministério de Pedro pudesse tomar uma vazão diferente na terra. E aqui tem um chamado. Quando Jesus olha para ele, para seu irmão André, lá no mar da Galileia, e no verso 19 ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora, o interessante é que as palavras de Jesus, com a unção, surtiu um efeito imediato. Põe aqui o verso 20. Não houve questionamento. Vamos ler bem forte, vai. 1, 2, 3. Diga amém. Amém. Aqui parece que acontece imediatamente, presbítero Edson, uma conversão genuína. Uma conversão sensacional, porque Jesus se aproxima do mar da Galileia, ele chega até Pedro e André, e ele então, ele conversa com eles dizendo: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E diz a Bíblia, em qualquer original, no verso de número 20, então eles deixaram imediatamente as redes que os seguiram. Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que têm facilidade para erguer a mão. Esses dias, conversando com um irmão especial, ele me perguntava dizendo: pastor, há uma curiosidade, por que não se faz muitos apelos no Ministério Jesus da Libertação? Às vezes a gente olha para uma pessoa
E você sabe que primeiro ela tem que se envolver com a presença de Deus. Ela tem que, a cada instante, receber dentro dela uma conversão. E a gente tem que aprender como pastor, com a experiência do tempo, o momento certo de você colocar a mão no fruto para colher. E às vezes é assim que nós agimos aqui dentro. Eu olho esse texto e fico imaginando, talvez tudo aquilo que Jesus sonhasse ao chegar no mar da Galileia fosse com que esses dois homens que fossem funcionadores dos discípulos lá na frente, esses dois homens que com certeza marcariam a sua história dentro do Evangelho e dentro do cristianismo, pudesse, naquele momento que abandonou aquelas redes, vivesse de verdade uma novidade de vida. Mas no decorrer da caminhada, presta atenção, não foi isso que aconteceu. Demorou um pouco para que houvesse resultado da conversão de Pedro. Demorou um pouco para que houvesse resultado nas promessas do Senhor. Então, sabe o que eu quero pregar nessa noite? Levanta a sua mão. Aleluia. Nesse quarto dia, diga quarto dia da campanha, os meus olhos serão abertos. E o Espírito Santo, a partir de agora, vai gerar resultados na minha vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Se você quiser, pode até bater palma para Jesus. Essa começa a história de um dos homens que marca a sua trajetória. Eu fico pensando aqui, na minha cabeça, como Pedro tinha dificuldade no seu caráter, no seu temperamento, talvez na sua vida pessoal. O seu temperamento talvez fosse um temperamento mais avançado do que os outros. Ele queria falar mais do que os outros. Ele queria palpitar mais do que os outros. Talvez ele quisesse a evidência de que Jesus olhasse para ele e que Jesus tivesse uma certeza a respeito dele. Não que ele menosprezasse alguém, mas é que Jesus olhasse para ele e tivesse a certeza que ele era um discípulo diferenciado e que ele amava mais a Jesus do que os outros. Quando a gente acompanha a trajetória do caráter desse discípulo, que se torna apóstolo, que se torna um grande homem de Deus, e nós vamos chegar lá, parece que alguma coisa no seu interior precisava ser trabalhada. Talvez se fosse na igreja de hoje, alguém chegasse para Pedro e falasse: Pedro, você parece que gosta de uma atenção maior do que os outros. Você parece que quer chamar mais atenção. Então existe, parece que dentro de você, uma carência grande em que você sempre quer estar em evidência. Agora, se fazia parte do projeto de Deus na vida de Pedro, ele viver em evidência, e se fazia parte do projeto de Deus, do seu caráter ser trabalhado, do seu caráter na presença de Deus, fosse construído aos poucos para que ele se tornasse quem ele se tornou, Deus nos traz a resposta de muitas coisas na nossa vida. Porque às vezes nós entramos dentro da igreja, passa um período, e você olha para a vida de uma pessoa, e você não vê resultado. Eu não estou falando do resultado material, eu não estou falando de um resultado, talvez, de uma cura de vida. Eu estou falando de um resultado de uma vida na presença de Deus, na conduta da presença do Senhor. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Levanta a sua mão e diz assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ser trabalhado por Ti. Diga aleluia. Coloca Mateus capítulo 16 para mim aqui, meu querido. E vamos ler aqui. Ajuda eu, porque hoje é só pela misericórdia. Vamos lá. Mateus, primeiro põe o capítulo 14, o versículo de número 27. Glória a Deus. Vai colocando aí para a gente ler. Vamos lá? Aqui tem um milagre extraordinário da parte de Deus. Pode ler, vamos lá. 1, 2, 3. Sou
Vambora. Diga glória a Deus. Jesus está andando sobre o mar. E é tão interessante que há um temor no coração dos discípulos, porque talvez pela hora, pela forma, eles não reconheceram ser Jesus. E como eu disse para você no início, que Pedro queria estar em evidência, parece que ele queria marcar a sua estadia na terra de uma forma diferente dos outros discípulos. Ele então olha para Jesus e no verso 27 em diante, mas Jesus imediatamente lhe diz: teve um ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, diz: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, diga comigo, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Agora, podem criticar a ação lá na frente, podem falar o que você quiser, mas sabe, irmão Francisco, que você não vai ver outro homem a não ser Jesus e Pedro que pudesse ter vivido esse momento extraordinário. Às vezes a gente constrói mensagens, versículos isolados, e eu já construí muitas mensagens dentro desse texto, porque dentro da igreja, de vez em quando alguém entra naquela porta e parece que a fé dele é sobrenatural. Parece que você olha para ele e diz: ei, ele tem fé para nos dar, ele tem fé para nos emprestar, mas no outro dia você olha e parece que aquele espetáculo de fé, que não era duradoura, ela se perdeu com o tempo. Então um dia a pessoa tem uma grande fé, outro dia ela tem uma grande dificuldade. E diz a Bíblia Sagrada, e Pedro sempre engraçadinho, e pede Jesus dizendo: ei, se é tu mesmo, me chama que eu vou aí. E Jesus olha para ele e diz: então vem, Pedro, pode vir. E diz a Bíblia Sagrada, e respondendo, porém, na força do vento, teve medo, e começando a suplicir, gritou: salva-me, Senhor. Diga glória a Deus. Diga: minha fé é grande. Mais forte: a minha fé é grande, mas de grande duração. Diga aleluia. Mais forte, pode usar o termo errado, né? Diga: minha fé é grande e grande duração. Você crê nisso? Diga amém. Porque às vezes a nossa fé dentro da igreja ela é momentânea. Às vezes, quando está se construindo um sermão e quando você está pregando, é gerada uma fé, e se naquele momento a pessoa saísse daqui, naquele segundo, para resolver um problema, ela resolveria. Às vezes uma palavra gera algo tão tremendo dentro do nosso coração, como a água do Espírito Santo que move, diz a Bíblia Sagrada, e que nós estamos dentro da igreja, e que nós vivemos momentos tão especiais. Pedro olha para Jesus, e naquele encantamento de ver o mestre dele andando sobre as águas, ele diz: Senhor, se tu és mesmo, tu me dá esta experiência de andar. E Jesus diz: Pedro, sou eu, venha comigo. E diz a palavra do Senhor que Pedro andou por algum tempo sobre as águas, e depois, tendo medo, ele afundou, porque a sua fé talvez fosse grande e de muito crente. É grande às vezes no momento que está dentro da igreja, mas de pequena duração. Jesus então começa a trabalhar o caráter de um homem que lá na frente talvez pudesse ser uma das pessoas mais especiais daquilo que Jesus nos ensinou. Então deixa eu profetizar a primeira para você nessa noite. Levanta a sua mão. Eu não sei como anda a sua fé, mas eu quero profetizar que ela seja sobrenatural, e que nessas águas do mar da vida que você tem andado, presta atenção, e que Jesus está esperando para que você possa colocar as suas mãos até a mão dele, nessas águas do mar da vida. Eu estou profetizando que você não vai afundar, você vai chegar até a presença do Senhor sem ser submergido, porque existe um Deus que te dá vitória. O Espírito Santo
Santo é aquele que te sustenta, é aquele que te ajuda, é aquele que faz andar sobre as águas. E se você crê nisso, diga amém. Então, segura a mão no teu irmão e diga assim: o Espírito Santo vai te ajudar. Mais forte, vai te ajudar a não se afundar. Diga amém. Agora, pode criticar Pedro? Pode criticar você? Qual é o outro homem que andou sobre as águas se não fosse Pedro? Qual é o outro homem que teve a ousadia de olhar e dizer: Senhor, se tu és o Senhor mesmo, me ajuda aí que eu vou até ti. Mesmo que ele afundasse, ele mostra para mim e para você que ele queria, que ele tinha algo no seu coração que tinha que ser trabalhado. E assim é a vida do cristão. O Espírito Santo na vida de alguns traz um resultado um pouco mais rápido, na vida de outros demora um pouco. Mas eu estou profetizando a um povo que está aqui, eu não sei quantos anos, eu não sei o tempo que você está dentro da igreja, mas existe um Deus e Ele tem pressa de te abençoar. E eu vou profetizar, levanta as duas aí, porque